Olá, seja bem-vindo a Qual é o Papo? Meu nome é Jortor Eutz. Eu sou o Fipe. Olá, gente, eu sou o Gustavo. Thomas. E eu, o Alan. E no papo de hoje, nós vamos falar sobre grandes brasileiros. E brasileiras. E brasileiras. Vai, manda, Thomas, manda. Curioso, hein? Tá, então, como a maioria aí já deve ter ouvido falar na escola, um dos grandes nomes da literatura brasileira, Machado de Assis, ele é de nome Joaquim Maria. Ele é considerado o maior escritor brasileiro e, inclusive, um dos maiores escritores mundiais. Ele tem muita coisa. Ele começa a carreira literária dele, então, escrevendo romances românticos e outras coisas mais comuns para aquela época. E com o tempo ele foi, então, desenvolvendo o próprio estilo, e ele vai ser considerado a obra dele, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, é considerado a obra que começa o realismo, mas tem vários críticos que vão considerar o Machado de Assis, inclusive, modernista, já lá em 1800 e poucos. E o cara, ele tem em torno de mais de 200 contos, assim, e mais de 600 crônicas, pra ter noção da quantidade que ele produziu. E os contos dele tem um certo universalismo, como eu vi ali, por causa que ele vai profundo na alma humana, uma marca muito forte da escrita dele é justamente a ironia. E o cara também, ele fundou a Academia Brasileira de Letras. Fundou? Sério? Aham. Oh. Caraca, eu não sabia dessa, mano. Ele foi o fundador da Academia Brasileira de Letras. Ele reuniu os amigos dele e colegas que eram escritores famosos e importantes da época e fundou a Academia Brasileira de Letras. Nossa, cara, eu não sabia dessa, velho. Mas Realmente. Interessante mesmo, velho. E uma coisa que é muito polêmica com o Machado de Assis é o fato de que houve um certo embranquecimento dele durante a história brasileira. Por causa que ele foi retratado como branco. As fotos que ele tem, que eram sempre divulgadas dele, eram fotos com luz forte, assim, que branqueava a cara. E inclusive no testamento, naquela carta lá de morte, o cara adicionou cor branca, sendo que não se usava muito, não se identificava cores de pele naquela época, não era obrigatório. E o cara decidiu botar cor branca, sendo que tem cartas do próprio amigo dele, que é o Joaquim Nabuco. É Joaquim Nabuco, não? creio que sim. E cartas de um amigo dele lá, que era abolicionista, que inclusive escrevia assim que de sangue mulato. Não foi a Universidade de Pernambuco, não sei o nome completo, mas não sei se foi Zumbi dos Palmares, é o nome, eu acho, mas é de Pernambuco. Sim, que fez essa pesquisa, não foi? Foi esse aí. Pois é. Eu achei isso muito legal. Eles fizeram uma... Como é que é? Quando Reconstrução? uma reconstrução não. Como é que é? Não, eles coloriram a imagem. Digitalmente. Coloriram essa imagem famosa. É que tem várias fotos dele que você consegue ver que não é branco como... É que não é nem só pela cor, mas é pelos traços, né? É o nariz largo, a boca mais larga, que daí fez com que eles chegassem nessa conclusão. Sim. Não, e tem as outras fotos que ficam bem na cara também. Isso é uma baita representatividade, né, velho? O quê? Gigantesca. O cara que antes era branco, só que, né, branco na história, branco e daí... ele nunca foi, né? Não, mas na história. Mas daí os caras mostram que ele era negro, e isso traz uma representatividade pro povo negro de uma maneira absurda. Imagina, o maior escritor brasileiro que já teve nesse país. Sim. Os críticos dizem que ninguém se iguala a ele. Sim, nos Estados Unidos o povo gosta muito dos Estados Unidos, isso é uma coisa Europa. muito famosa mundialmente, que a Magnus Opus dele é considerada a Memórias Póstumas de Brás Cubas, e também é meio disputada ali com o Dom Casmurro. Essas duas obras são lidas internacionalmente. Ele é muito... O pessoal assim de fora adora ele. Adora as obras que ele fez. Mas mais recentemente teve, né, o relançamento das Memórias Póstumas de Brás Cubas nos Estados Unidos e esgotou.
Todas, Sim. Nossa, que massa. todas as levas do livro. Enquanto aqui E- no Brasil muita gente desconhece, né? Sim. Não, A história do eu cara. acho que até não é conhecer, como o Thomas falou, assim, Tem um interesse. Falta Mas de não dá, interesse. não dá é importância, né? desinteresse e É o famoso desvalorização. o famoso desinteresse pela cultura brasileira. Ele, inclusive, tem. Como o pessoal fala, assim, é profunda. Várias obras dele são profundas, inclusive com que eles chamam de intertextualidade, que ele cita obras, por exemplo, do Shakespeare, de os clássicos gregos, até da própria Bíblia ele cita. E por causa dessa questão do que trouxeram a questão de que ele era negro, na verdade, que foi tentaram embranquecer a imagem dele e tudo mais. Houve debates, então começou a vir a dúvida porque ele viveu justo a época da abolição da escravidão. E ele não chegou a se pontuar, assim, se posicionar a favor daquilo, a favor da abolição da escravidão, se posicionar contra a escravidão de uma maneira clara, assim, aberta. E daí muitos, Imagina os inclusive, riscos, né? sim, por isso. E daí tem uns caras que chegaram até a comentar que ele era um grande escritor, mas o homem não era grande, coisa assim. Só que o pessoal daí fez uma releitura das obras e viram que ele usava justamente a própria ironia, que é uma marca dele, para assim fazer mais sublime a crítica dele, inclusive que tem aqui no Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem duas cenas bem fortes, assim. Uma cena é quando o Brás Cubas ele tá ainda menino, que daí ele fala que quebrou a cabeça de uma escrava, que fez uma coisa errada e culpou a escrava, e daí a escrava foi ferrada. Ele tinha um gurizinho, um escravo negro, que ele botava o guri de quatro e montava ele. Daí chamava de cala a boca, besta, quando o menino reclamava. E daí a cena ainda mais forte, que vem com essa questão de como o Machado de Assis tratava da alma humana. É aqui um trecho mais para frente do Brás Cubas, que daí ele fala que daí o Brás Cubas ele volta para o Brasil e ele vê esse menininho escravo, né, que ele montava em cima. Ele conseguiu comprar, ele ganhou não comprou, ele ganhou a liberdade dele, e daí ele comprou um escravo. E daí esse gurizinho que ele montava em cima, agora ele tá batendo no escravo que ele comprou. E daí ele chega a falar aqui, era um Prudêncio, o nome do menino que ele montava em cima e batia no guri e tudo mais, quando menininho. E daí agora ele fala assim que o fato do Prudêncio estar batendo no escravo dele de uma maneira cruel era um modo que o Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas, transmitindo-as a outra. Dá. Bem forte sobre a psicologia Muito humana. pesado. E o que eu acho muito massa dos contos dele é essa proximidade que ele tem com os personagens, né? Que tu tá junto com os personagens, né? Tu vê os pensamentos deles, todas as ações, assim, para onde que o olhar vai, uma sequência de ações, assim, que ele narra, e o jeito dele de narrar, assim, bem perto do personagem, é uma coisa que te envolve muito, assim. Eu acho muito massa esse próprio estilo de escrita. Memórias Póstumas, né? Traz essa conexão muito forte. Sim, que é o cara. Ele vai contando da vida dele. Contando a vida dele, tipo, tendo flashbacks, assim. E parece que ele tá falando com um amigo, assim, ou ele fala leitor e coisa errada, Isso trazendo. é uma marca muito forte dele, de chamar o leitor. Sim. Chamar o leitor pra dentro da história, né? Sim. Tu entra no mundo. Muito massa. É que, inclusive, voltando para aquele tópico da questão da escravidão e do negro com Machado de Assis, por causa que ele estava perambulando entre a grande elite. Ele nasceu numa família pobre, de pai negro e mãe açoriana, estava ali dizendo, e ele era, não lembro qual é a relação agora, se é bisneto ou neto de escravos. E no caso ele subiu com o trabalho dele, era autodidata e ele perambulava pela elite, e como a maioria das pessoas que ele publicava em jornais, e a grande maioria da população brasileira era ainda analfabeta. Então quem lia era branco, então não adiantava fazer crítica aberta a eles. Senão
A maioria era a elite escravocrata também. E daí, inclusive, o José do Patrocínio, que é um grande abolicionista daquela época, ele inclusive chegou a criticar o Machado de Assis por se meio que esquecer ou ignorar as próprias raízes. E não se posicionar, né? Sim, mas na verdade daí os caras aqui mostraram como que ele fazia isso não direto, mas usando ironia. Que é engraçado o Thomas mencionar a atemporalidade dos contos e das obras do Machado. Se tu vai no livro dele, que tem em PDF, assim, na internet, tu acha fácil, do Papéis Avulsos, tem um conto chamado O Medalhão, Nossa, que é na teoria do medalhão, se não me engano. sim. E que ele fala sobre, é uma crítica toda irônica, bem no estilo do Machado, sobre a política da época e como era feita a política na época dele. Só que é engraçado que se tu lê esse livro, esse conto hoje, tu identifica exatamente ali os problemas da política brasileira atual também. Então é realmente algo muito interessante isso Sim. da temporalidade do Machado de Assis e dele pegar na essência das coisas. E uma coisa, tem um conto muito engraçado, inclusive agora, que ele pega um dos contos, eu não lembro qual é o nome do conto agora, mas é de um cara que é espírita, e ele faz uma sessão espírita para convocar um grego lá, e o grego chega e se espanta com tudo, assim, e ele acha muito bizarro a roupa que o pessoal usa. Daí essa questão do conflito entre os diferentes tempos é muito engraçado. E a maneira também dele de categorizar e observar o ser humano é muito interessante. Tem um conto meu, eu gosto bastante de Machado de Assis, e eu tenho um conto preferido do Machado, que é A Igreja do Diabo, que é um conto que eu li para aula, assim. Nossa, eu ia falar dele, velho. Ele é muito bom, Sim, mano. A caso Igreja que do Diabo, ele termina com uma frase excelente e que eu guardei, assim, o sentido da frase, mas não exatamente as palavras da frase, que é que ele termina com Deus contando para o diabo que a natureza humana é a contradição. Então, puro paradoxo. O quando eterno eu li paradoxo. aquilo realmente me impactou muito. E eu estava sentado na cama, eu fiquei só olhando para a parede, pensando em tudo que aquilo significava. E realmente, eu fiquei maravilhado com um cara que escreveu isso no século XIX, me impactar com isso no século XXI. E vale lembrar, Freud não existia ainda, psicanálise não existia na época do Machado de Assis. Não, Freud existia, mas ele não tinha sido Não, ele não contato tinha tão tido forte ainda. todas as ideias dele ainda, ele não tinha feito todos os estudos dele psicanalíticos e tudo mais. E outros caras também que revolucionaram o campo da psicanálise, como o Carl Gustav Jung, também não existiam ainda. Mas o Machado é impressionante isso, porque isso não é nenhum elemento assim comum a todos os autores. É realmente um gênio da escala global assim da literatura. Sim, e é brasileiro. Esse Conto do Diabo, inclusive, por causa que o Machado é muito dado como pessimista, e o engraçado é que ele é, inclusive, pessimista. Algumas vezes ele tem um trecho lá que ele, inclusive, fala, ele admite isso, que há um certo pessimismo, que não tem mais a ingenuidade de juvenil. Daí, só que nesse Conto do Diabo, em vez de seguir o famoso pessimismo de o homem se faz de bem, de bom, de bonzinho, mas no fundo é mal. Ali ele fala que o Conto do Diabo é justamente isso. O homem se faz de bonzinho, mas no fundo é mal. Mas daí quando se faz de mal, no fundo é bonzinho. E daí seria o coitado do paradoxo humano. Deus fala ali no final. E ali tem essa coisa de pessimista, mas ao mesmo tempo seria uma coisa diferente. Esse conto é maravilhoso, cara. Eu gosto muito dele. Para continuar nesse ramo, né, de arte, eu vou trazer aqui talvez o maior cantor ou compositor brasileiro,
que é o Tom Jobim. Ele que nasceu no Rio de Janeiro. Muito interessante que, para nós aqui, ele é filho de um gaúcho e de uma fluminense. Então, ele tem raízes gauchescas. Então, eu só queria falar uma coisa curiosa, que ele é tão brasileiro que no nome dele, o nome inteiro dele é Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Não, peraí, o nome dele é brasileiro. Brasileiro? Sim, o nome dele Não é Brasil, é brasileiro. O nome dele é Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Queria mostrar que ele era brasileiro, né? Cara, é muito brasileiro. Parece Caralho. muito erro no registro, cara. Eu não duvido que seja também, né? Vai Isso saber. soa muito como erro no registro. Tipo, o pai fala um negócio sem pensar e aí o cara registra também sem pensar. Ele pergunta assim, nome, nacionalidade. Antônio Carlos Brasileiro. Brasileiro. Tá, mas então falando de como ele começou, né? Desde pequeno ele tinha muitos tios que sabiam tocar vários instrumentos e ele tinha a mãe dele era proprietária de uma escola. Então, assim, ele sempre teve, né, assim, acesso a professores e tal, e ele começou a aprender a tocar violão, piano e tal com um alemão, né? A rigidez dos alemães, que o Thomas gosta, dos alemães. E ele foi crescendo nesse lado da música, mas ele, como a maioria, assim, a maioria dos artistas, principalmente naquela época, assim, que não era tão valorizado, hoje também não é valorizado, né, mas naquela época era menos ainda, ele foi estudar primeiro arquitetura. E só que ele assim percebeu, eu não gosto disso, daí ele largou tudo. E ele foi ser o que ele gostava, né? Daí no final ele, olha esse cara, ele virou compositor, maestro, pianista, cantor, arranjador e violonista. O cara é muito foda. Ele fez umas músicas que é emblema do mundo, né? Ele é considerado o símbolo brasileiro da música, principalmente a bossa nova e MPB. E ele foi escolhido pela Rolling Stones como o maior brasileiro expoente da música brasileira da história. A primeira música que fez sucesso dele foi em 54, que é Teresa da Praia. O editor vai colocar um trechinho aí. E uma pinta do lado. Mas realmente a música, assim, sabe, que deu o boom dele. Essa música, ele transformou ele numa figura um pouco mais nacional, né? Mas a música que fez com que ele realmente aparecesse nacionalmente e que muitos dizem que marcou o início da bossa nova foi Chega de Saudade, que ele compôs com o Vinícius de Moraes, que a gente vai falar muito ainda do Vinícius de Moraes, que é uma parceria deles junto ali, né, que fizeram várias peripécias. E assim, né, várias pessoas cantaram, já a Gal Costa cantou, várias pessoas cantaram. João Gilberto, tem que lembrar de João Gilberto, né? Uma das versões mais famosas do João Gilberto. E tem algumas músicas muito famosas deles também, né, que a maioria que ele fez sozinho, dessas aqui, que é Corcovado, 1960, Samba do Avião, Só Danço Samba, em 62, Wave, uma música que assim, né, eu penso assim, está em inglês, mas dessa época ele já tinha um maior conhecimento, ele já tinha ido pra... É muito massa isso, né, que o cara brasileiro, naquela época que nem tinha toda essa globalização, o cara já tinha parcerias em inglês, velho, nos Estados Unidos. Sim, e ele... Caralho, isso é muito interessante. Isso é muito interessante que ele morou em Nova York a vida inteira, muita parte da vida dele, tanto que ele morreu lá, em Nova York. Ele fala que em Nova York, pra ele não precisa provar nada. Eu não sei o que ele quer dizer com isso, porque pra mim ele já provou o suficiente, né? Mas tudo não bem. tem. Como é que é o nome daquele. Deixa eu ver se eu lembro. É o. Que é muito famoso nos Estados Unidos. É o Stan Getz. Não, Stan Getz. Ele já cantou com Stan Getz, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Charlie Bird. Ele já cantou com. Só o ouro. Só a nata. E que nem tem, se eu não me engano, tem um álbum do Frank Sinatra que é todo em homenagem ao Tom Jobim, assim, né, as músicas,
adaptadas ou cantadas, assim, só traduzidas. Então, o Uhum. cara, né... Não, e vamos falar também de Garota de Ipanema, né? Não, calma aí que daí isso daí gente com Vinícius de Moraes, né? Ah, quer citar, então vamos lá, então. Que é o parceirão dele. Só escuta as músicas que os dois escreveram juntos. Aquarela, Chega a Saudade, né? Que foi a primeira música que realmente fez muito sucesso dele, que marcou o início da Bossa Nova. Derradeira Primavera, Eu Não Existo Sem Você, Eu Sei Que Vou Te Amar, Nossa, essa é muito boa. Falando de Amor, Insensatez, Nossa. música que ficou muito famosa também, Por Toda a Minha Vida, Se Todos Fossem Iguais a Você, e né, a música que é considerada assim a maior música brasileira da história, pelo menos em questão de conhecimento, e que quase todo ano é a música mais tocada, né, no mundo inteiro. Claro, né, assim, tu vê Despacito, tu vê lá quantas visualizações que tem, mas realmente essa música ela toca em todo lugar do mundo, que é a Garota de Ipanema. Porque estou tão sozinho. Porque tudo é tão triste. Beleza. Uma pergunta que agora me veio. Garota de Ipanema é tombada como patrimônio? Bah. Não Tem essa sei. música? Tem. Caralho, não sabia. Eu também não sabia que tinha Cara. como tombar. Não sabia disso. Tem Ah, como, velho. como que tomba uma música, velho? É, Não, cara, mas é que assim, tipo, mano? faz parte, que eles mostram que faz parte, tá ligado? Que são músicas e coisas que marcaram. mano, eu acho. É um pouco. Mano, ele não é tombar, porque tombar é você não poder quebrar o Não, bagulho. sim, mas é que eu tô falando que é Não. o jeito de dizer, tá ligado? Ah, tá. Não, Ele foi nomeado patrimônio histórico. É. Tipo isso. Quem é o cara que fez junto com o Tom Jobim, o Érico Guimarães? Veríssimo. Exatamente. Que? Falando. Não, mas enfim, o Érico Veríssimo e o Tom Jobim. O que ele... Vinícius de Eles Moraes? fizeram... As peripécias deles fizeram... É, o Vinícius de Moraes? Vinícius de Moraes, tá, foi mal. Corta. Não, corta não. Thomas que também é erra, isso, tem que ver isso. Thomas? Que é isso? Cara, chamou ele Érico? de Vinícius Eu ia lembrar do cara, mano. de Moraes. Vinícius de Moraes. Não, vale lembrar que os dois têm a famosa história que agora é histórico, é a cafeteria, né? No Rio Opa. de Janeiro. Sim, que eles falam que a história é real de uma menina que passeava pelas calçadas de Ipanema e eles estavam num restaurante que agora se aproveitou um pouquinho, né, da fama e o nome é Garota de Ipanema. Pera, eles não tinham a cafeteria? Não era deles, eles estavam lá. Ah, Mas eles escreveram outras músicas lá, eles iam Sim, seguido. sim. Copacabana? E até Não, assim. Não sei se. Não, Não, Ipanema. tem Copacabana. É, também. Não, mas tem Ah, Copacabana. Tem Mas Copacabana assim, também. daí tu vê na fachada da loja, né, tá Garota de Ipanema, mas em cima tem a partitura, assim, da música. Muito legal. Que vida, hein? Eles Puta são- que pariu, hein, cara. ou eles tiveram uma vida Que boêmia. vida, mano. Nossa. Ó, Que foda, e eu queria aqui, ó, falar vamos falar das inspirações, o que ele falou nas músicas dele. Ele se inspirou muito em Chopin, em Debussy, daí eu quero Debussy. que Debussy, Fala brasileiro. o Claude Debussy. E eu só queria que, assim, cara, né, Tom Jobim é Tom Jobim, mas eu acho que isso mudou muito o estilo dele. Se puder colocar aí Claire Delune, 30 segundinhos, diretor. Aí assim, né, pra mostrar o que ele se inspirou, tipo de música. É bom isso aí? Ah, meu Deus. Tu não do tá céu. ouvindo agora, Thomas? Olha eu tocando no fundo, olha. Uau, que música. Nossa, é muito bom, coisa mano. chata. Bah, Olha aqui, ó. Olha a quedinha, ó. Tu não sabe o que tá Nossa. perdendo, Thomas. Não sabe o que tá Meu perdendo. Não sabe o que tá perdendo. Lindo, Não, lindo. presta atenção nessa Eu não parte sei aqui que agora. música é essa, mano. E as coisas que ele mais fala normalmente é sobre natureza, assim, e o que ele focou muito foi falar sobre o Brasil e sobre essa questão de estilo de vida do Rio de Janeiro, essa coisa de
de ser malandro, viver uma vida boêmia e feliz, leve, entende? Mas- Assim, ó. E o que deixou isso muito mais agudo, que ele próprio fala, é que ele morou fora. E isso fez com que ele ficasse com muitas saudades. Então, Não é à toa que ele faleceu em Nova York, né? sim, e ele escrevia muito sobre o Brasil, mesmo estando fora. Mas uma coisa que eu acho que faz ele ser grandioso ainda mais do que ele foi, assim, só pelo fato de cantar e compor, mas ele ter composto pra outras pessoas, velho. Pra Elis Regina, ele fez um bocado de música que ele escrevia e daí ele deixava, sei lá, uma partezinha e ela terminava e ponto final, era um hit, né, da Elis Regina. Então o cara foi incrível compondo para outras pessoas também. Não, e outra das músicas famosíssimas dele é com a Elis Regina, né? Águas de Março. É. Que inclusive aí foi há pouco tempo, estava na URGS, né? Como. Ele hesitou. Sim. Ah, pior. Tom e Jubim. Queria só fazer uma pergunta pro Alan, né? Faz aí. É porque eu ouvi um tempo atrás que quem inventou a bossa nova não foi o Tom Jobim, foi o João Gilberto. Isso é verdade? Olha, eu acho que é, pior que eu acho que é verdade. eu não tenho nem Eu um acho que é. pouco, eu não tenho nem um pouco de estudo necessário para dizer, mas em minhas pesquisas disseram que não foi considerado o início, mas foi considerado como um marco, tipo assim, sabe? Como que eu posso dizer isso, assim? O estopim do começo, assim, né? Começou já... O João Jobim Gilberto mesmo. foi... João Gilberto foi um dos primeiros e daí o... Talvez o que O Tom definiu, Jobim. sabe? O estilo, o Uhum. feeling, assim, da bossa nova. Eu não sei como explicar isso. Tá, ele foi o apogeu, né? Ele foi, tipo assim, o ápice ali do... É. O Bossa Nova, o que caracteriza a Bossa Nova? que foi isso? O cara tá louco, mano. O cara tá louco. Vai de novo. Tá, qual é a característica da Bossa Nova? Bossa nova? Violão. Bossa nova está dentro do MPB. E bossa nova normalmente é considerado um samba muito tone down, assim, como eu posso falar isso? Calmo. Relax. Um tom mais baixo, um negócio mais... Mais ah, leve. Espaçado, assim, é mais espaçado e também é considerado o que, eu não sei se, até pode ser, né, mas eu não considero que é uma música um pouco mais elitista do que o samba. Música que normalmente tem composições mais complexas, é uma coisa mais culta. Eu acho que a gente pode-se dizer então que o samba ele se sente mais com o corpo, assim, mais com o ritmo, e a bossa nova é mais uma coisa da letra. Da letra, da música, assim, sobre o que ela fala, né? O que ela O samba quer veio passar. antes, né, da bossa nova. Então acho que a gente pode dizer isso completamente. Mas lembrando, né, que assim, eu não tenho nenhum estudo pra falar essas coisas. A gente não tem prioridade, meu Deus. Prioridade não, como é que é? Autoridade. A gente não tem autoridade nenhuma pra estar falando isso, né? A gente tá dando a nossa opinião. Opinião. E assim, mesmo né, que as pessoas dizem assim, não é valorizado, tá? Eu acho que, claro, poderia ser muito mais, mas eu ainda acho que ele é valorizado a um certo nível. Não, é que o que eu acho que é mais possível de comparar, com certeza não tem comparação a bossa nova com nenhum outro estilo musical, mas que eu consigo mais comparar é o jazz. Tem essa leveza, tem o piano, por isso que tem o jazz versão bossa nova, sabe? Que daí tem toda a puxada do jazz com a bossa nova, então acho que é um dos estilos musicais que mais dá pra comparar os dois. É uma das Será? razões, né, porque a bossa nova fez tanto sucesso e a MPB no geral fez tanto sucesso nos Estados Unidos também, eu acho que é por causa dessa proximidade com o jazz também. E o jazz, ele é um negócio que vocês falaram, né, que não se canta, se sente, digamos assim. Porque o jazz, ele realmente raramente tem uma letra em jazz. Tu só sente ele, e tu sente ali a melodia meio que te envolver e tudo mais. Aquela musiquinha de ambiente. A MPB e a bossa nova, por mais que a maioria das músicas realmente tenham uma letra e tudo mais, eu pelo menos ouviria tranquilamente aquelas músicas sem qualquer tipo de letra. Garota de Ipanema ainda é uma puta música
E Águas de Março também ainda é uma puta música, tem qualquer tipo de letra, ainda é uma baita música. Eu acho um bônus, eu acho que é bom dos dois jeitos. Adiciona. Assim, as homenagens, né, pra ele, assim. Tem várias estátuas dele pelo Brasil, mas a mais famosa é em Ipanema, que é uma estátua na famosa calçada de Ipanema. E. É né, aquela dele sentado? Não, aquela lá é de quem sentado? Não, sentado não é ele. Acho que talvez quem é do Vinícius. Acho que é do eu Vinícius acho que é do Moraes. Vinícius. Eu acho que é do Vinícius. A dele é que ele fica em pé com um violão assim nas costas. Pode ser, acho que eu sei. E, né, o Galeão foi dado o nome, né, de Antônio Carlos Jobim. E tem uma placa no aeroporto que diz homenagem da nação brasileira ao maestro Antônio Carlos Jobim, que soube cantar a beleza da cidade maravilhosa. Então, a pessoa que eu escolhi aqui para vir falar sobre, levantar uma discussão aqui, falar sobre ela, que é uma pessoa muito importante, é a Marta Vieira da Silva, né? O que muitos falam que é o Pelé do futebol feminino, mas eu acho muito injusto isso porque a Marta não tem nada a ver com o Pelé. A Marta é a Marta, cara. A história que a Marta tem, tipo, ela nasceu em Dois Riachos, né, em 1986, que é uma cidade no interior de Alagoas. Então, ela tem um background, uma história totalmente da pobreza, assim, né? Ela, basicamente, é aquele 1 em 1 milhão, assim, que vinga, consegue ter a sorte de, vamos dizer assim, viver do esporte ou se tornar muito conhecido por uma coisa que ela faz muito bem. Essa cidade é onde? É no Maranhão, não é? Alagoas? Alagoas? Ah, tá. E não tem aquela história que ela foi sozinha de ônibus pro Rio? Tem, e, sim, aquelas, não vou dizer que é histórias clássicas, né, mas é aquela história que, tipo, se ela não tivesse feito exatamente tudo que ela fez, ela nunca teria conseguido todo o reconhecimento que ela merece, né, que ela tem, tipo assim, ela não consegue falar do passado dela sem se emocionar, né, porque é um negócio realmente brabo, assim, né? Porque ela vem de uma família muito pobre, de uma cidade pequena, interior de Alagoas. Então, assim, são só agravantes para fazer que poderiam ter feito ela não ter vingado. Então, ela foi pro Rio. Ela começou no Rio, ela jogou no Vasco da Gama, né, no time feminino do Vasco da Gama, e ela foi indo jogou em diversos clubes na Europa, no Brasil, e agora tá nos Estados Unidos, né? E jogou também, é a maior jogadora do futebol feminino, assim, da história, e é uma das melhores, não só do futebol feminino, mas é uma das melhores esportistas, assim, uma das melhores futebolistas, incluindo homens e mulheres, né? Porque ela foi 5 vezes consecutivas melhor jogadora do mundo. E agora em 2018, depois de 9 anos, né, que o último título de melhor do mundo dela tinha sido em 2009, e daí em 2018 ela ganhou de novo e ficou com o seu 6º título de melhor do mundo. Ela tá igualado com o Messi, eu acho que o Messi também tem 6 ou tem 5, sei lá. Isso eu não me lembro quanto que o Messi tem, mas ela tem 6. Então, ela é uma baita de uma atleta, é uma dedicação enorme, assim, uma paixão por que ela faz. E recentemente ela foi chamada para ser embaixadora do esporte, né, no ONU, na ONU Mulheres. Só que ela não foi chamada porque ela é a Marta, porque ela foi 6 vezes melhor jogadora do mundo, porque ela é uma baita atleta, não só por causa disso, mas porque ela é aquela história de 1 em 1 milhão. Ela é aquela história que poderia ter sido uma coisa completamente diferente, a gente teria desperdiçado um baita de um talento. E ela tá lá realmente para levantar esse cenário, para
poder tentar proporcionar o máximo de oportunidades, tentar incentivar o máximo possível, tentar, sabe, mover as pessoas para aumentar essa visibilidade, né? E uma coisa que é muito massa é que essa crescência do esporte feminino, não só do futebol, mas de todos os esportes femininos, deu um impulso agora, cara. E eu fico muito feliz de ver isso, principalmente na Copa do Mundo que teve. Foi tipo assim, um evento totalmente diferente dos anos anteriores, né? Não só de público, mas de visibilidade, de transmissão. Então eu acho que ela merece estar aqui porque ela é realmente aquela história de 1 em 1 milhão e ela quer fazer a diferença, sabe? Ela não. Eu não vou dizer que ela é única, mas ela é uma porcentagem muito pouco, muito pequena das jogadoras de futebol que realmente conseguiu, sabe? Que chegou no seu auge, que mostrou pro mundo o futebol feminino, que encantou todos os brasileiros. Tipo, é muito difícil tu chegar para um brasileiro e perguntar quem é a Marta e ele não saber, sabe? Porque a Marta é um grande símbolo do esporte brasileiro. Não, e como tu falou. Não, pode falar. Aí, como tu falou, essa crescente do não só do futebol, mas dos esportes femininos tem muito a ver com ela também, né? Porque Sim, ela luta muito por isso, ela faz campanhas, né, ela faz, como que é o nome? Propaganda. Projetos? Cara, ela investe muito eu- aqui no futebol, né? No futebol feminino. Não que ela ganhe tanto quanto os homens, mas, tipo assim, o que ela consegue, ela tá investindo aqui no futebol brasileiro pra né, crescer, cara. E é muito nobre essas ações. E, tipo. E ela não perdeu a sua essência também, né, cara? Que nem tu vê qualquer entrevista com ela, qualquer interação que as pessoas têm com ela, é sempre a mesma pessoa, assim, ela é sempre aquela pessoa que tá sempre alegre, tá sempre ativa, assim, ela é brincalhona, assim, e quando ela fala da história dela, ela sempre se emociona, fala como é difícil e reforça o quanto que é importante esse investimento, esse olhar para os esportes, principalmente esporte feminino, que tem visibilidade muito pequena, principalmente no futebol ou alguns outros esportes que agora não consigo citar, mas realmente ela tá nessa luta e é realmente uma luta que tá valendo a pena porque a gente tá conseguindo ver toda a diferença, né? Eu pago muito pau pra Marta. Acho Mano, ela muito foda. muito, mano. Ela, além de jogar muito, ela tem todo esse trabalho fora do campo. E ela é que canhota, né? velho. Ela é Camisa 10. diferenciada. Camisa 10 de faixa. Ela é quê? canhota, velho. Canhota. É que eu acho massa, porque são poucas pessoas que tem tanta. Que nem olha o Messi. O Messi é o melhor do mundo, né? Atualmente. Canhoto, tu não vê outro já de jogador canhoto. Tem Ela é polêmica uma aí, tem polêmica aí. Vai acabar o muito podcast. Não, mesmo gostando muito dela como jogador, eu gosto mais ainda dela como ser humano. Tipo assim, tem muitas entrevistas que tu vê dela, eu acho que simples e humilde. ela faz tempo assim que acho que eu nunca vi um jogador ou jogadora tão humilde quanto ela. Bah, nos Nossa, desafios com o Fred, no Desimpedidos, ela é toda sim, parceira. mano. Nossa, muito massa, velho. Ela continua sendo a mesma pessoa, assim, aquela felicidade que ela traz, assim, pro ambiente. É muito massa, assim. E realmente, que nem o Fipe, eu pago muito pau pra ela, porque vindo do lugar que ela veio, do background que ela veio, e se tornar o que ela se tornou, e ela tá certa, cara, tem que se investir. Porque imagina, provavelmente mais mulheres como a Marta, que jogam tão bem quanto ela, não tiveram essa oportunidade, né? Que tem que ter aquela fala, assim, que eu acho que vale botar aqui, que falam que provavelmente o melhor pianista do mundo né, nunca vingou, por exemplo, ou provavelmente Nunca tô confiando. nunca tocou um piano,
Então, disponibilizar para as pessoas, dar o acesso para as pessoas é tipo, fundamental para... As pessoas têm que ter o máximo de acesso possível e para poder evoluir, né? Como não que a Marta teve, ela foi tipo puramente, foi quase 100% sorte, assim, né? Porque não a sorte dela ter conseguido esse acesso, né? Porque na época, imagina, foi 2004 por aí, né? E o futebol feminino era quase nada, principalmente aqui no Brasil, cara. E ver esse crescimento que ela tá e ela fazendo parte disso é simplesmente incrível de ver. Então esse foi o papo de hoje. Muito obrigado por ouvir esse podcast e ouvir a história desses grandes brasileiros e brasileiras. Nem todos falaram aqui, então provavelmente nós vamos fazer uma parte 2 para falar sobre mais brasileiros e brasileiras com histórias incríveis. As nossas redes sociais são... Qual é o papo no Insta, no Twitter, e pode mandar um e-mail pra gente que é qual é o papo podcast @gmail.com. E se você curtiu esse podcast, compartilhe com a família, com os amigos, papagaio e periquito. Alguma frase final aí, Gustavo? Tu que é o cara das frases finais. Eu não tenho uma frase, só queria deixar com uma reflexão que é quando a gente faz umas reuniões semanais, né, para organizar os temas para esse podcast, por mais estranho que isso possa soar, não, isso daqui não é tudo no improviso. Eu sugeri justamente esse tema de grandes brasileiros, porque eu pelo menos identifico isso como uma necessidade, não de idolatrar brasileiros, porque particularmente eu não acredito em ídolos, mas de pelo menos admirar a grandeza de alguns brasileiros. A gente tem muito esse negócio do complexo de vira-lata aqui no Brasil, isso é um fato, muita gente faz isso porque na Europa é bom, porque nos Estados Unidos é bom. E tem muita gente até que idolatra figuras que não tem nada a ver com o Brasil, mas que idolatram como se tivessem alguma coisa a ver. Então eu acho que a gente tem que valorizar um pouco mais figuras que participaram da nossa história, da nossa cultura. A gente falou aqui de esporte, arte esporte e arte, basicamente, porque literatura, música e futebol feminino, então... Né? Futebol arte também, Artes. Né? Arte, futebol arte. Artes. Não, futebol arte é da década de 70, então... Não, mas é isso. Eu não sei, eu acho que vocês concordam que a gente deveria valorizar... Com certeza, por isso que a gente tá fazendo isso. Eu acho que deveria ir além, em vez de, não só resgatar do passado, mas tentar, então, criar novos. Tem que vir, imitar e terminar, então, com a frase de um poeta, um escritor também brasileiro, Olavo Bilac: imitai criança, imitai a grandeza da terra em que nasceste. E é com esses pensamentos que nós encerramos o episódio de hoje, o papo de hoje. Muito obrigado por ouvir esse podcast. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.